Olá, eu sou Matheus, criador do Medic, uma plataforma gratuita de revisão para a residência médica. E nessa série, vamos ensinar para vocês um pouco sobre habilidades de estudo. E o que nós queremos com essa série? Nós queremos ensinar para vocês uma forma de ser cada vez mais produtivo, conseguindo conciliar isso com não ler todas as apostilas, para conseguir a aprovação que você deseja, onde quer que você queira, e se tornar aquele mestre de referência que sempre sonhamos ser desde o primeiro dia de faculdade. Tá bom, mas de onde você tá tirando tudo isso? Eu realmente gostaria de ter sido a primeira pessoa a descobrir isso. Se eu tivesse sido essa pessoa, hoje eu provavelmente estaria concorrendo a um prêmio Nobel. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu não fui o primeiro. Esse tipo de técnica ela é estudada desde 1600 e ela começou a ter evidências científicas desde 1890. A primeira vez que eu escutei isso de forma totalmente estruturada foi em uma palestra que eu fui fazer um pitch da nossa startup no Simpósio Internacional de Educação do Einstein. E um professor de Harvard, antes de mim, falou que todas essas técnicas já são utilizadas em Harvard por todos os alunos. Não é nenhuma coisa opcional. Enquanto aqui no Brasil a gente sequer sabe que isso existe, lá está embutido na forma deles de ser, na forma deles de estudar. Já pensou? Você conseguir estudar de um jeito semelhante ao jeito de Harvard, sem ter que sair do Brasil? Conseguir aprender dessa mesma eficiência que os fazem ser os melhores do mundo em quase tudo, utilizando as mesmas técnicas que eu posso ensinar para vocês. Ok, entendi. Mas eu não tenho nem tempo para estudar as apostilas do cursinho. Como é que eu vou conseguir arranjar tempo para aprender como que eu tenho que estudar? Essa é a maior vantagem. Como eu gastei os últimos anos da minha vida estudando isso, conheci uma técnica muito boa, que é capaz de aumentar até 14 vezes a forma como alguém aprende. O nome dessa técnica é microlearning. Quem me segue no Instagram ou nas redes sociais já deve estar farto de escutar isso, porque, cara, 14 vezes. Então, é uma das minhas técnicas preferidas. Então, como eu sei que uma coisa aumenta 14 vezes a sua forma de estudar, eu, obviamente, ensino tudo por meio de microlearning. A maior vantagem do microlearning é que são pequenas pílulas de conhecimento. Então, você pode utilizar para estudar na hora do almoço, no final de semana, no trânsito. E uma forma como eu gosto muito de orientar é estudar essas coisas no final de semana, sentado do lado do namorado, da namorada, dos filhos, e assistir como se fosse realmente um seriado. Cara, gostei muito de saber dessas técnicas todas que você explicou. Mas como é que eu consigo saber se isso daqui vai ser aplicável para a minha realidade? Isso realmente funciona? Eu já apliquei na prática e funciona muito bem em mim. Mas pode ficar aquela ideia, só funciona em ti porque tu passou não sei quantos anos estudando isso, obviamente em ti funciona. Tá, então eu não vou falar sobre mim hoje. Eu queria falar sobre um outro Matheus, que quando eu estava vindo para cá, a gente estava vindo começar essa gravação e ele me mandou um WhatsApp agradecendo. Essa semana ele fez o primeiro simulado dele de 2019. No ano passado, ele tinha tirado 40 pontos no simulado. E ele me mandou uma mensagem que depois que ele conseguiu utilizar as técnicas que a gente ensina constantemente no Instagram, que a gente tira dúvidas, ele conseguiu atingir um desempenho de 70%. Ele quase dobrou o desempenho dele em poucos mais de alguns meses. Ele agora me disse que agora a nova meta dele é tirar 85 no dia da prova. Cara, isso me trouxe muita felicidade. Mais felicidade ainda, me trouxe uma outra aluna da gente, a Gabi. Ela conversando comigo numa consultoria e ela disse que estava preocupada, porque antes ela sentia que nem todo mundo. Ela nunca tinha tempo para ir para academia, ela estava sempre cansada, porque para o médico, estar cansado é sinônimo de sucesso. Não sei de quem tirou isso. Mas ela estava sempre cansada, então ela se sentia bem, mesmo não indo tão bem nas provas. Mas ela sentia que estava no caminho certo. E ela veio conversar comigo que ela achava que estava fazendo alguma coisa errada,
porque ela estava tirando 80 pontos no simulado, ela estava estudando 2 a 3 horas por dia, depois do internato, e ela estava descansando. Ela tinha tempo para ir para academia, ela estava assistindo televisão, ela tinha tempo de final de semana com o namorado dela, e todos os amigos dela estavam mortos, esgotados, e ela falava, não, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, só pode. Por quê? Todo mundo está morto, esgotado, e eu estou bem. Aí eu perguntei aquela velha pergunta, qual a nota desses teus amigos? Ela, todo mundo está tirando ali entre 6, 7, e eu estou tirando acima de 8. Eu falei, Gabi, é porque tu está fazendo certo, tu aprendeu. Então, eu sinto muita segurança de ensinar isso para vocês, não somente porque funciona em mim, não somente porque tem vasta literatura de mais de 130 anos dizendo como funciona, mas porque eu já vi funcionar em diversos alunos que a gente vai poder conversar um pouco sobre eles no decorrer da nossa série. Mas antes de tudo isso, eu queria contar para vocês um pouco da minha história. Da onde eu vim, quem eu sou e para onde quero ir. E queria levar vocês junto comigo. Tudo começou quando eu tinha apenas 17 anos. A minha escola não costumava promover festas de formatura. Então, eu fui convidado pelo outro amigo para juntos criarmos uma festa de formatura e, caso desse certo, poderíamos lucrar alguma coisa com a festa. Toda a turma ficou muito empolgada e lembro que a gente organizou e tudo. Naquela época, eu lucrei 15 mil reais. Eu tinha 17 anos e tinha acabado de lucrar 15 mil reais. Como toda boa criança, eu falei, descobri o caminho da mina. Descobri um tesouro aqui, uma fórmula mágica para fazer dinheiro. Vou fazer outra. Como vocês devem estar rindo agora da minha cara, eu decidi fazer a segunda festa de formatura. A primeira foi em dezembro, a segunda foi em janeiro. Vocês podem imaginar o resultado. Nessa época, depois da segunda festa, conseguimos um fato inédito. Tínhamos acabado de lucrar 15 mil reais. Eu perdi tudo que eu tinha ganho e ainda fiquei devendo 17 mil reais. Minha mãe, na época, me emprestou dinheiro e falou, meu filho, eu vou lhe emprestar o dinheiro, mas você vai ter que trabalhar para me pagar. E eu pensava, o que é que eu vou trabalhar com 17 anos para ganhar 17 mil reais para pagar minha mãe? E pensando, eu fui conversar com tinha acabado de passar em medicina, e fui conversar com as coordenadoras do colégio. E elas falaram, Matheus, todo mundo fala que você ensina muito bem. Por que você não começa a dar aula particular? E eu entrei nessa jornada. Nessa época, eu estava conseguindo ganhar aproximadamente 5 mil reais por mês para dar aula particular. Isso recém-saído do ensino médio. Então, eu paguei a minha mãe rapidão e consegui tocar a bola para frente. Mas eu não quis deixar de fazer isso. Eu sempre gostei muito de ensinar. Então, continuei alguns anos a dar aula particular. Eu só parei de dar aula particular quando eu virei monitor na faculdade. Eu sempre gostei de ensinar, sendo que eu estava ensinando ensino médio, ensino fundamental. E, para mim, ensinar medicina era uma coisa ainda mais estimulante do que ensinar ensino médio. Então, decidi abrir mão do dinheiro, que eu ganhava 5 mil reais por mês, para começar a dar aula de uma forma já gratuita como monitor da faculdade. Nesta época, eu me apaixonei por neurociências. Desde o segundo semestre da faculdade, meu sonho era fazer ou neurologia ou neurocirurgia. E eu ia conversar com neurologistas e neurocirurgiões e eles me perguntavam o que é que tu gosta? Por que tu pensa em neurologia e não neurocirurgia ou no sentido inverso? Falava, porque eu gosto de saber como o cérebro funciona. Eu gosto de saber como eu posso pegar um cérebro sem nenhuma doença e fazê-lo funcionar em um estado excepcional. Isso é o que me move desde os 19 anos de idade. Com o tempo, eu fui percebendo que nem neurologia, nem neurocirurgia dariam conta de ensinar isso. Porque as pessoas olhavam e falavam assim, Matheus, eu acho que tá enganado, cara. Porque neurologia pega cérebros doentes. Neurocirurgia, tu vai operar. Então, nenhuma dessas duas circunstâncias vão te possibilitar o teu sonho. E foi então que eu decidi me mudar para São Paulo. Eu vim aqui em busca de estudar neurociências. Mais especificamente, estudar neurorobótica na USP. Era o único canto que tinha um doutorado em neurorobótica. E eu vim para cá para tentar traçar esse caminho. Uma segunda graduação que me possibilitasse fazer uma coisa excepcional, que era, na minha época, o meu sonho, neurorobótica. Estudando um pouco melhor
como entrar em neurorobótica, percebi que as pessoas que conseguiam, usualmente elas tinham duas graduações. Uma em saúde, no meu caso já era médico, e uma em engenharia. Eu pensei, qual a engenharia que eu consigo agregar mais ao meu objetivo final? E me mudei para São Paulo para estudar engenharia biomédica. Nesse meio tempo, eu não tinha desistido ainda do meu sonho de fazer neurocirurgia na USP. Então, eu conciliava minha vida de plantões. Parênteses. Eu vim casado para São Paulo e com poucos meses aqui em São Paulo, minha esposa engravidou. Então, aquela enorme felicidade de saber que vai ter um filho também vem com aquela enorme necessidade de fazer um pezinho de meia. Então, a minha esposa estava na residência, fazendo pediatria, e eu estava tendo que nos bancar enquanto ela fazia a residência. Então, eu fazia uma segunda graduação, eu dava plantão, e eu me virava nos 30 para tentar estudar para a residência. Sendo que a conta começou a ficar incompatível. Eu tinha apenas, em média, diariamente, 2 a 3 horas por dia de estudo. E quando eu conversava com as outras pessoas que estavam estudando para fazer neurocirurgia na USP, todo mundo me contava coisas do tipo, eu estudo 10, 12 horas por dia. E eu comecei, sinceramente, a ficar um pouco desesperado. Eu pensava, eu estou seguindo o meu sonho, eu estou seguindo a rota que eu quero, mas eu não posso estar em 3 lugares ao mesmo tempo com uma produtividade igual a de todo mundo. Eu tenho que aprender como render ainda mais para que essas minhas 2 horas de estudo sejam equivalentes a 10, 12, às vezes 14 horas de outras pessoas estudando para a prova de residência. Foi então que eu decidi estudar sobre técnicas de estudo. Eu pensei, quem e onde que tem a melhor forma de estudar possível? E eu comecei a procurar na internet formas excepcionais de passar nos STEPs dos Estados Unidos. E sei que na Alemanha as provas são muito concorridas, sei que nos Estados Unidos as provas são muito concorridas e na Europa como um todo. E eu comecei a olhar, vamos olhar aqui como que esse pessoal estuda. Se eu conseguir estudar que nem eles, eu estou na frente dos meus concorrentes. Então, decidi parar um pouco e estudar propriamente neurociências do aprendizado. Foi então que descobri técnicas fantásticas que me propiciaram criar a minha startup. Eu tinha, no começo, eu vou confessar para vocês, o meu objetivo inicial era criar um aplicativo que me possibilitasse ser aprovado em neurocirurgia na USP sem ter que estudar 14 horas por dia. Eu queria aprender o mesmo tanto com as minhas 2 horas disponíveis. Eu não estava, na época, disposto a abrir mão da minha família. Eu não estava disposto a abrir mão da minha saúde. Eu já tinha feito isso na faculdade. Eu já tinha passado 6 anos sem ter uma boa convivência com meus pais, porque eu sempre estava estudando. Eu já tinha aberto mão da minha saúde. E eu tinha decidido, eu não vou fazer isso de novo. Eu vou agora fazer do jeito certo. Não do jeito exagerado, mas do jeito certo. E pensei, isso é muito difícil. Eu acho que eu não consigo. Então, vou criar um aplicativo que me ajude a conciliar tudo isso. Quanto mais eu estudava neurociências, mais eu me engajava na minha startup, no Medicare. E, escutando um podcast, eu vi um comentário que mexeu comigo. O comentário dizia assim, enquanto o seu plano B for melhor do que o seu plano A, seu plano A nunca vai dar certo. O meu plano B era fazer neurocirurgia na USP. Meu plano A era ter uma startup. Obviamente, fazer neurocirurgia na USP ganha em todos os cenários de se ter uma startup. E eu falei, enquanto eu estiver dedicando o meu tempo a estudar para residência, para passar em neurocirurgia, a minha startup nunca vai dar certo. E era o meu sonho. Então eu optei por parar de estudar e focar totalmente na minha startup. Hoje sei que não poderia ter sido a decisão mais acertada. Hoje estamos incubados na Eretz-Bio, a incubadora de startups da Sociedade Israelita Albert Einstein. Fui convidado para fazer doutorado, acesso direto, na USP, aquela mesma instituição que eu vi no ano anterior, para tentar traçar um caminho de como conseguir entrar. Agora me apareceu um convite de acesso direto no HC.
E estamos já com investimento. Fomos aprovados num processo super rigoroso de fomento da inovação, do PIP da FAPESP, e está tudo caminhando de vento em popa. Quanta coisa boa está acontecendo na sua vida. Por que você resolveu também ensinar as pessoas sobre como aprender a estudar? Hoje o que me move é uma coisa bem específica. Eu não sei se vocês sabem, mas para dar conta de tanto estudo, nós somos obrigados a virar basicamente estudantes profissionais. Quase 50% das pessoas estudando para a prova de residência, médicos recém-formados ou mesmo acadêmicos de medicina, entram em burnout. Uns dados que eu vi que me moveram muito e que me deram um gás, uma energia para mudar tudo isso, é que 25% de todos os médicos recém-formados, estudando para residência ou acadêmicos, têm depressão. E de todo esse universo, 10% ou pensam em suicídio ou efetivamente já tentaram tirar a própria vida. Cara, quando eu penso isso, me dá até um arrepio. Como é que uma profissão que ela existe para ajudar as outras pessoas a serem pessoas melhores, a serem pessoas saudáveis, tem 10% dos seus profissionais pensando em tirar a própria vida? Isso não pode ser assim. Isso não pode. A gente não pode abrir mão da nossa essência, da nossa vida, por uma profissão. A gente pode sim se dedicar ao máximo, de uma forma efetiva, para ser o melhor médico que a sociedade já viu. Para ser um médico que ele está ali não só pela parte técnica, mas ele está ali para ajudar o outro. Ele é capaz de dar a própria vida pelo outro, mas de uma forma inteligente. Não se matando, literalmente. Burnout, depressão, suicídio, e cara, são números altíssimos. Qual é a sua ideia para mudar esse cenário? A gente pode mudar isso. A gente muda isso ensinando todo mundo como estudar. Ensinando para todo mundo como que é possível passar na residência sem, de forma alguma, abrir mão da saúde. Sem abrir mão da vida social. Sem abrir mão da vida familiar. Sem abrir mão de uma qualidade de vida saudável. Capaz de fazer exercício, ter tempo para lazer. Eu não vou dizer que vão ser horas e horas de lazer, que agora com uma horinha de estudo está tudo resolvido. Não. Vai ser necessário muito esforço, muita dedicação, mas é possível. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, para explicar para vocês como sair desse ciclo vicioso e entrar em um ciclo virtuoso, em que o aprendizado é uma coisa que faz bem, que você gosta de estar fazendo e que vai agregar muito mais, não só para a sua vida, mas para a vida de todos os seus pacientes. Eu já estudo da melhor forma. Eu faço direitinho o que meus professores me ensinaram a vida inteira, desde a escola até a faculdade. O que eu posso fazer de diferente, então, para melhorar ainda mais os estudos? O que pode ser diferente é a eficácia do seu estudo. Algumas técnicas, como o microlearning, lhe permitem aprender 14 vezes mais. Algumas outras, como repetições passadas e estudo espaçado, podem melhorar em até 80% do seu aproveitamento de estudo. Isso lhe permitiria transformar essas suas poucas horas de estudo, nem tão poucas assim na medicina, eu considero pouco tudo que é abaixo de 10 horas de estudo, em quase o dobro, ou às vezes até 14 vezes mais eficientes. Mas para isso, a gente tem que desconstruir um pouco. A gente tem que dar um passo para trás. Porque desde criança, a gente aprende diferente. Infelizmente, ninguém nos ensinou como estudar. As pessoas só nos davam uma aula, a gente recebia um caderno e a gente tinha que sair escrevendo. Parecia um transcritor. Tudo que foi só nota em sala, a gente vai e passa para o caderno. E chegar em casa estudar tudo de novo, ler o caderno e estudar muito mais. Não que isso seja errado, mas isso considera que nós vivemos em um mundo de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A gente considera que ninguém dá plantão. A gente considera
que ninguém tem problema pessoal. A gente considera que se eu estudar todo dia no meu tempo disponível, eu vou ficar com as apostilas em dia, porque é possível. Nem é tanta apostila assim. A gente considera que, apesar de tudo isso, vai dar certo, só não esse ano. Vai dar certo daqui 2 ou 3 anos. Tanto que os cursinhos normalmente têm um ciclo de estudo de 2 anos. Porque eles nem esperam que você passe de primeira. Eles sabem que não é possível. Quer dizer, tem alguns gênios que eu conheço que conseguiram passar de primeira. Mas normalmente eles começaram a se preparar antes. Somando 2, 3 anos de preparação, porque começavam no 4º ano de faculdade. Mas esse não é o mundo real. No nosso mundo real, a gente não consegue dar conta das apostilas. E quando você chega ali em julho, em agosto, os professores começam a mandar revisar. E eles fazem aquela velha piadinha, era aquela piadinha que mais me tirava a paciência. Você pergunta, professor, eu já estudo o dia inteiro, de segunda a segunda, todos os meus horários livres. Como que eu vou revisar? Ele vai e pergunta, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Quando a gente se forma, a resposta muda. Agora, eu dou plantão, porque eu tenho que me bancar para estudar melhor durante o dia. Então, nem a piadinha resolve mais, porque você não tem mais um segundo livre no dia. Seu segundo livre é utilizado para trabalhar. Cara, é verdade. As piadinhas sempre surgem dos professores. E, realmente, eu nunca tenho tempo para revisar, porque sempre em todas as aulas aparecem conteúdos novos e mais apostilas para eu estudar. Eu quero ensinar para vocês como o seu cérebro funciona. A não ser que você seja uma espécie diferente da minha, eu acredito que ele deve funcionar mais ou menos da mesma forma. O nosso cérebro, ele, nessa altura do campeonato, você já deve saber, aprende por meio de sinapses. Sinapses são nada mais que estímulos elétricos. Como o nome já fala, estímulo. Ele necessita ser estimulado. Não tem nada mais ingênuo do que achar que eu vou dar um estímulo e isso vai ser efetivo. É que nem você chegar a ter um passeio de pneumonia e falar, toma essa amoxicilina que tu vai ficar bom. Basta uma. Aí não, você fala assim, é só estudar mais. Então eu vou passar 10 horas estudando esse mesmo tema. Aí você fala para o paciente e fala assim, toma essa caixa inteira de amoxicilina e toma agora. Ficou estranho, né? Sabe por quê? Porque na hora que a gente para pensar, dá um mal-estar. A gente sabe que não é assim. A vida e o nosso cérebro, eles funcionam diferentes. O nosso cérebro, ele necessita de estímulos recorrentes para fazer com que você lembre de um conteúdo no dia da prova. Ele necessita de estímulos espaçados para que o aprendizado seja melhor. Nada adianta você ficar em uma aula de 5 horas e no final não lembrar o que foi dado na primeira hora de aula. Era melhor ter ficado só na primeira hora, se você só consegue lembrar 1 hora. Vai para casa, vai dormir, vai para academia. Porque a gente só está se estressando. E também nada de adianta lembrar só 1 hora e errar essa questão no dia da prova. Para que tudo funcione bem, o nosso cérebro necessita de estímulos recorrentes. Cada vez que eu reestudo um conteúdo, eu reviso, essa sinapse, esse caminho, ele é reforçado. Com esse reforço, a minha memória, ela fica melhor. Então, não precisa mais se preocupar de ter memória ruim. Porque a gente está falando aqui exatamente sobre isso. Como fazer o seu cérebro, que já funciona muito bem, agora funcionar perfeitamente. Uma outra coisa bem legal que eu acho todo esse processo de conhecimento e de aprendizado é que quando a gente vai espaçando o nosso estudo, é como se a gente criasse várias rotas para conseguir capturar essa mesma memória. Então é como se eu te pedisse, eu moro em São Paulo, quero ir a Santos. Eu sei um caminho. Sendo que, se na próxima semana eu precisar ir a Santos de novo, esse caminho estiver engarrafado, eu vou pegar um caminho alternativo. Se no outro mês eu precisar ir a Santos novamente, e esses 2 caminhos estiverem engarrafados, eu vou pegar um terceiro caminho. Se eu fizer isso com frequência, em média, 2 vezes por mês, daqui a 1 ano, quem me perguntar como chega em Santos, para mim tem vários caminhos. Mas a forma de chegar em Santos não é sequer um problema. A pergunta fica tão óbvia que fala, ué, tu não sabe chegar em Santos?
Isso é que eu quero que vocês tenham. O conhecimento profundo de como funciona o cérebro humano, para que seja possível vocês aprenderem a estudar de uma forma efetiva, para que todo esse conteúdo que todo mundo disponibiliza tão abundantemente aí nos cursinhos, seja utilizado da melhor forma possível. Caramba, quanta coisa de neurociência. Mas eu preciso de tudo isso daí para depois começar a estudar melhor? Desculpa, eu acho que na minha empolgação, na minha animação, eu devo até ter devagado um pouco. Eu devo ter entrado muito em neurociências e não é o objetivo da maioria das pessoas aqui. Então eu queria voltar e falar como utilizar isso na prática. Na prática, é até mais simples do que na teoria. Na prática, é você pegar esses pequenos intervalos do plantão e utilizá-los para fazer questões. Na prática, você pega aquele intervalo do almoço, 20 minutinhos, e vê uma videoaula. Na prática, você vai pegar o trajeto do engarrafamento, o trajeto do ônibus, ou o trajeto de qualquer canto que você tem um tempo totalmente improdutivo, para torná-lo produtivo. Você vai pegar o seu estudo e vai fazê-lo quebrado. Imagine que a cada 1 hora você estude 10 minutos. Isso durante o plantão mesmo. Não é fora do plantão. Não é quando chega em casa cansado da noite. É durante o plantão. Você estuda 10 minutos. No final do plantão de 12 horas, você estudou 2 horas inteiras, sem sequer ter começado a estudar ainda. É por isso que esses nossos alunos nos falam tanto que o desempenho deles aumentou tanto, sem nem sentir que estão estudando. Porque quando você está de plantão, você já está no pique total. Você já está ali para o que der e vier. Pode ser que apareça um infarto, um AVC, uma trombose, um TEP. Pode ser que apareça qualquer coisa. O seu cérebro já está em uma situação de alerta. Você não tem nenhuma dificuldade de concentração, porque você já está ali no seu ponto máximo. Porque é necessário que você esteja ali no seu ponto máximo. No internato, você já está com toda o seu arcabouço cerebral disposto ao aprendizado, porque a qualquer momento o residente ou o staff vão lhe pedir para fazer alguma coisa que você não sabia. Então você tem que estar preparado e atento. Quando chegar em casa, descansa, toma um banho, janta, espera 1 hora e depois volta a estudar. São coisas tão simples e tão óbvias que parece que eu estou ensinando o padre a rezar. Mas essa é a verdade. Muitas das coisas que eu vou ensinar são coisas que você já, se parasse para pensar, talvez aprendesse sozinho. Mas é muito difícil parar para pensar em tanto detalhe em uma vida tão corrida. Ah, verdade. Minha vida é super corrida. Mas me conta mais. Fala mais sobre microlearning para mim. Mas fala rapidinho que daqui a pouco tem que voltar para o almoço, daqui a pouco eu vou voltar para os estudos. Então, aí vem a má notícia. Eu sou capaz de passar mais do que um dia inteiro, de manhã até de noite, falando sobre isso. Mas aí sai do propósito. Sai da ideia do que eu acabei de ensinar para vocês, de microlearning, de um estudo espaçado, de um estudo quebrado, de um estudo mais eficiente. Então, eu vou convidar vocês para continuarem conosco no nosso próximo episódio, que iremos abordar agora a individualidade de cada pessoa. Porque todo mundo sabe, você não foi um estudo do mesmo jeito do seu colega, muito menos do jeito que o seu professor ensina na aula. Então vamos falar sobre perfil de aprendizado. Enquanto isso, eu ficaria muito feliz se vocês pudessem deixar os comentários de vocês logo abaixo, falando sobre o que acharam do vídeo, marcando os amigos, e eu vou fazer de tudo para retirar todas as dúvidas que surgirem. Quem quiser saber um pouco mais e estiver ansioso, não quiser aguardar até quarta-feira, segue o nosso canal do Instagram e segue o nosso canal do YouTube. Lá tem diversas aulas que a gente já fez sobre o tema. Lá vocês vão poder matar um pouco essa vontade de saber como o cérebro funciona e saber como utilizar o funcionamento do cérebro para aumentar a sua habilidade de estudo. Valeu, pessoal. Até a próxima.